Muito boa noite para você que está aí conosco pela Rede Amigo Espírita. A proposta desta noite, trazendo aqui conosco o nosso irmão Cledson Rezende, da cidade de Ouro Oeste, e também o nosso querido Luiz Rivas, que atualmente está no Rio de Janeiro. Uma boa noite, Cledson. Boa noite, Eudes. Boa noite, Luiz. Boa noite aos queridos irmãos que nos assistem pela Rede Amigo Espírita TV, pelo YouTube, pelo Facebook, já com algumas participações aqui na mensagem. Um abraço a todos e esperamos que essa noite seja uma noite de muito proveito, muitas reflexões do momento atual sobre a luz da doutrina espírita. É isso aí. Luiz Rivas, natural de Arequina, no Peru, mas já é nosso, residente atualmente no Brasil. Designer gráfico, se dedica desde os 17 anos ao estudo da divulgação do Espiritismo. Já foi responsável pelo setor de multimídia da Federação Espírita Brasileira, colaborador do Conselho Espírita Internacional, o popular SEI, idealizou e coordenou a TV Espírita TV SEI. Escreveu diversos livros. Aqui, Doutrina Espírita para Principiantes, que é meu livro de cabeceira, e também uma série de livros voltado à criança, o Xodó, atualmente, a Turma da Mônica, mas também tem trabalhos aí também com o Scooby-Doo e o Hanna-Barbera, né? Luiz, boa noite. Opa, boa noite, amigos. Uma felicidade estar aí pela internet e novamente conseguir trocar algumas ideias, experiências, passar algumas informações, né, das nossas pesquisas, e eu agradeço saber que tem um livro de cabeceira aí, que é o Doutrina Espírita para Principiantes, né? Foi o nosso primeiro livro, ainda quando morava no Peru. Ele é uma experiência que aconteceu e que deu certo. Hoje já está em 5 idiomas, se eu não me engano, e estudado por muitos lugares. É uma coisa muito, muito positiva. E, bom, lógico, os livros da Turma da Mônica são hoje, nosso sucesso aí, né, para as crianças, principalmente para levar a mensagem de luz para as novas gerações. Um abraço aos amigos que estejam nos acompanhando. Opa, aí temos a Turminha da Mônica. Muito bem. É isso aí. E o nosso tema aqui, para esse nosso programa hoje, são reflexões da atualidade. E o que a gente quer embasar o nosso estudo hoje é não nas crises existenciais que nós muitas vezes estamos vivendo por conta deste instante que a humanidade está vivendo, mas sim de momentos únicos que nós temos de poder unificar, porque nós saímos da nossa zona de conforto. Nós deixamos de ser os espíritas que simplesmente estudam nas suas casas, em alguns divulgam o espiritismo pelo mundo, como nós passamos a ser espíritas que estão diretamente ligados às redes sociais. E eu observo, e aqui não tem como não falar do José Aparecido, porque a Rede Amigo Espírita ela veio e inovou e está inovando cada vez mais. Foi, acredito que, a primeira grande mídia da internet. Mas nós estamos hoje vendo grandes e pequenos polos também da divulgação. Mas a reflexão para a nossa atualidade. Este momento, Cledson e Luiz Ru, é importante para refletir sobre o quê? Como você disse, né, esses momentos diferenciados na nossa existência, como está sendo esse, né, eles são oportunidades muito interessantes, inclusive na nossa vivência para com a religião. É um chamado a nós espíritas para dar um ressignificado na nossa religião. Muitas vezes nós buscávamos a religião lá na casa espírita, né, como as pessoas têm buscado nos templos religiosos. Agora as pessoas têm que encontrar a sua religião e a sua religiosidade no lar, né, nesse templo sagrado que é o nosso lar. Então, nós estamos vivendo realmente um momento de grande aprendizado. E se nós soubermos observar bem e direcionar o olhar
para o que é importante realmente nesse momento, nós vamos crescer muito individualmente e coletivamente. Eu também acredito muito nisso. Luiz, Rio de Janeiro, a gente vê pela televisão que está, não vou usar a palavra caos, mas que está tomado por muitas preocupações. E você disse que está no Rio. Qual é a atualidade para a gente refletir sobre esse momento hoje aí? Bom, nós estamos num momento muito especial, né? Não somente aqui no Rio de Janeiro, no mundo todo, meu país, Peru, por exemplo, né? Lá se tomaram medidas mais drásticas, né? Nós temos toque de recolher, você sai para a rua, você é preso, assim de radical, né? Você não pode sair nem para jogar o lixo na fora, né? Está tudo fechado, enfim. São medidas que cada governo, cada país, cada região está tomando diante da situação que estamos vivenciando. Mas eu queria falar de uma outra visão. Tenho muito refletido sobre esses instantes, né? Já que temos alguns princípios. Primeiro, há uma inteligência suprema que está por detrás de tudo. Então, nada acontece fora do planificado. 2, há uma equipe de espíritos celestes, espíritos superiores, do Cristo e outros dessa ordem, que coordenam a evolução do planeta. Não só com a humanidade, mas como um todo, né? Com todas as espécies, com todos os seres, com toda a ordem, com todos os tempos, os progressos. Então, nós temos que tomar em consideração que há um planejamento superior e o que a gente está vivenciando é uma consequência de alguma causa que eles devem ter previsto e optado pelo bem global, pelo bem maior. A gente vai ter tempo para conversar, mas eu queria falar alguns pontos na nossa conversa sobre algumas questões que Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ele coloca de fatos na humanidade graves que aconteceram, como a espiritualidade reage diante disso, e o que fica de aprendizado para nós, né? Mas eu vejo muito positivo, né? Todas as medidas do médico celeste, Jesus e os espíritos superiores, sempre são para que a humanidade dê um passo adiante, ou são medidas preventivas. Talvez algo pior esteja por acontecer, mas isto seja um meio para que a gente pare, pause, reveja a vida, e ainda mais, nós estamos entrando já nos últimos 30 anos da transição do planeta. Eu venho comentando isso em algumas palestras. Do ano 2020 a 2050, entramos nos últimos 30 anos da transição. Então, esses 30 anos vão ser muito especiais, né? Esta questão que agora a gente está vivendo é a primeira. Outras coisas vão vir, porque o planeta está entrando em uma forma rápida para uma nova etapa. A humanidade se prepara uma etapa mais sublime, mais superior, onde as pessoas comecem a abrir seus corações. Então, é um momento que todos estamos vivenciando, mas, como disse o Chico, tudo vai passar. É uma oportunidade, na verdade, da gente voltar para dentro de nós mesmos, né? Com certeza. E, Cledson, nós também observamos com bastante propriedade que as pessoas, em termos de religiosidade, estão se colocando mais à disposição. Estamos vendo mais orações, estamos vendo mais harmonias, nós estamos vendo criaturas cantando, louvando, vivendo a religiosidade com muito mais expressão. Claro que nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós manipulamos, na verdade, fluidos e enviamos para o todo, vamos assim dizer. E isso volta. Então, nós temos também a certeza que o tempo vai trazer uma paz, um manancial muito bom, muito certo para nós. Em suas considerações, Cledson, observando este tempo como aprendizado, o que você tem para nos acrescentar? Não há tempestade, né, como você diz, que não seja anúncio de uma bonança, né? Com certeza é uma fase crítica no sentido de trazer uma psicosfera
de tirar-nos da nossa zona de conforto, né? E nós temos uma tendência de não gostar de sair da zona de conforto, né? Tem uma frase que eu gosto muito do nosso companheiro, e vai um abraço para toda a família Conceição ali de Jales, do Pedrinho Conceição, a Célia, o Marco, ali do Maria Dolores, que ele diz assim, ele disse em nossa casa espírita, que tentação é a vontade de permanecermos como estamos, né? Essa inércia. E sair da inércia gera uma certa dor, né? Mas esse é um grande convite de Deus, como nos diz Luiz Hu, né? Dessa inteligência suprema, a nos tirar da inércia, né? E buscar um movimento, né? E nessa reclusão é muito interessante, um movimento para dentro de nós, para dentro de nossas famílias, e para encontrar Deus aí. E aí, nesses momentos de dificuldade, é que nós lembramos de Deus, né? Como aquela passagem do filho pródigo, né? Que estava lá na dificuldade, aí sim ele lembrou da casa do pai. E porque às vezes, quando nós estamos na tranquilidade, nós buscamos apenas satisfazer os nossos desejos e esquecemos, né, do nosso devotamento e de lembrar do pai. E antes de passar a palavra, só mandar um abraço e um alô para os internautas que nos acompanham no YouTube, no Facebook, a Valquíria Zaneta de Populina, o pessoal que acompanha o canal Eudes Vera, Jandira Marques, nosso querido mestre Luiz Carlos, que está nos acompanhando, grande abraço, Luiz Carlos, né? A Blanca Pinzon fala da Colômbia, um abraço à Colômbia, muita luz a todos nossos irmãos colombianos. Neuza Martins de Oliveira, boas palestras sempre, boa noite, da Gisele Jesus de Souza, boa noite, muito aprendizado a todos nós, da Jane Braçalotti, nossa companheira ali do Anjo Ismael de Populina, Cristina Lavarini, Giovana. Então, um abraço ao pessoal que está nos acompanhando e enviando as mensagens aí na internet. E também tem aí a Aimezara, deve ser assim que se fala, de Arequina, no Peru, tua conterrânea lá, ô Luiz. É minha mãe. Opa, grande abraço. Muito bem. Olha, que bom ver muitos amigos aí conectados, fantástico. Eu me lembro, sabe, esse trabalho que agora nosso amigo Aparecido tem desenvolvido com a rede de Amigo Espírita, né? Nós iniciamos no ano 2000, ano 2000 em Salvador, Bahia, junto com o Divaldo Franco. Nós fizemos a primeira transmissão pela internet, foi no portal Plenos, que existia na época, era só áudio, né? E nós fizemos uma transmissão ao vivo e depois evoluiu para a TV6, não sei se alguém lembra, saudosa TV6, TV Espírita, né? E aí a gente viu Aparecido o trabalho dele, nós subimos para o satélite, as coisas tomaram outros rumos, mas muito bem, é bom saber que agora temos tanta ferramenta, nos permite esse contato, que seria incrível. Imagina, 30 anos atrás, há 30 anos, né? Pensar que estaríamos em diversos lugares do mundo conversando, e ainda mais falando de doutrina espírita. Olha que fantástico. Muita coisa evoluiu, muita coisa vai avançar, né? Eu estou torcendo para a gente poder chegar à metade do século, muita coisa boa, muito espírito bom está por reencarnar, né? Alguns, eu já falo, 2006, 2005, 2007, uma leva de espíritos bem diferenciados começaram a reencarnar, né? Hoje eu vejo pelos leitores, né? Essa galera que está com 11, 12, 14, essa faixinha. Gente, quanto espírito com outra mentalidade, né? Eu percebo, é útil, é bom. Acabou. As coisas, se são úteis, são boas. Eles assimilam pela utilidade, não vão mais nessas probleminhas que nós temos, que alguém disse, algo está escrito aqui, esse é nosso raciocínio. Essas novas gerações vêm pelo útil. Se me faz bem, está ótimo. E acabou. É muito interessante observar essas novas gerações vêm a nos ensinar espíritos milenares. Alguns espíritas pela segunda vez. Isso a gente tem que lembrar. Muitos pequenininhos são espíritas pela segunda vez. Alguns já estiveram na época do Kardec ou viveram em algumas situações, né? Mas agora, 2025, 2030, uma nova leva vem aí.
entidades mais avançadas ainda, mais luminosas, né? Se preparem, meus amigos, espíritos alto nível, vem para mudar o planeta já agora sim de vez, né? Então, o que a gente está vivendo esses instantes, né? Eu vejo várias notícias, há muitas formas de refletir, né? Nós mesmos estar em casa, quem diria uma casa espírita estar fechada e a gente agora pela internet dar um jeito, porque não tem como fazer palestras, quantos eventos, quantos congressos, quanto tudo paralisado, né? E as casas espíritas vão sofrer as consequências econômicas. Eu vejo vários centros pedindo ajuda porque não está tendo público, não está tendo arrecadação, alguns têm aluguéis, outros não, né? E se isso acontece com as casas espíritas, e tem orfanatos, asilos, hospitais, da onde vai tirar recursos a casa para manter, né? É uma situação que também mexe com o bolso da própria casa espírita, né? É verdade. Mas, além disso, né, porque a gente sabe os problemas, as situações, mas a gente tem que ver os pareceres do que está por trás. Eu tenho feito algumas reflexões, né? E, lógico, a gente continua fazendo mais. Mas eu tenho pensado o que está por trás, o que a história nos mostra, porque os espíritos tiveram que fazer desse jeito, porque já tivemos o Zika vírus, os outros gripes, Ebola, aqui, né, localizados. Na década dos 80, o AIDS, né, o SIDA para os irmãos em espanhol, né, lembram, né, que foi uma coisa mundial, né? E não lembro desde aquela época uma outra coisa desta proporção, assim, de ordem mundial, né, que tem feito o planeta praticamente dar uma pausa, né? Uma pausa. Agora, o que está por trás? O que os seres de luz pensam? Eu vou falar uma primeira reflexão pessoal, né? Não, isso não tem na doutrina espírita, não é uma reflexão pessoal. Com esses momentos, estando cada um em suas casas, nos faz pensar, estamos em clima de guerra. Eu tenho falado isto com meu pai é médico, e ele me diz assim, olha, aqui no Peru parece que estamos em uma guerra. Ninguém sai para a rua, tudo fechado, a coisa parece uma guerra. E realmente, é uma situação interessante, parece que estamos em uma guerra, né? Cada um recluído nas suas casas, né? Isso nos leva a pensar em que se o planeta entrasse numa guerra mundial, né, talvez nós estaríamos vivendo isto aqui, só que com destruições, com mortes e uma coisa gravíssima, né? Hoje ainda temos a bênção de ter a farmácia aí, o supermercado, que você vai e compra alguma coisa. É uma guerra, esqueça, né? É uma destruição global. Talvez seja um alerta do alto para nos dizer, olha, vocês lembram como era? Estou pensando daqui ao futuro, né? Daqui a uns 2 anos, 1 ano, não sei, 5 anos, quando a gente passe esta etapa. Vocês lembram como era a época do coronavírus? Vocês lembram aquela época? Como vocês ficaram em suas casas? É assim se vocês entram em guerra. É um alerta, é um chamado, é um aviso para a gente repensar sobre esses pontos, né? A economia, hoje, eu vi uma notícia interessante, o planeta tem 35 conflitos, guerras, terrorismo, enfim, 35. Pararam. Nós estamos na única semana, e não sei até quando será isto, 35 conflitos do planeta, estamos em paz. O planeta não tem guerra. Olha que coisa incrível, né? Nos faz refletir, né? Assim que a coisa se normalize, alguns conflitos vão voltar, mas nos faz pensar, gente, foi necessário algo invisível para tocar os corações, porque agora os governos se preocupam com seus povos, os governos se preocupam com a sua saúde, os governos olham para si os milhões de investimentos que, em vez de estar investindo em outras áreas, agora vai ser focado para aquilo que é realmente necessário. Então, o que eu fico pensando? Talvez o planeta, ainda neste ano, olha a coisa, estávamos nos encaminhando a um processo de uma guerra mundial. Talvez. Ou um conflito de nível grave. Talvez a espiritualidade pensou, olha, talvez seja preferível, vamos soltar essa situação no planeta para que cada povo fique concentrado com os seus, com seu público. Lembrem-se de suas pessoas mais idosas, lembrem-se de sua família, parem um pouquinho. A natureza, em alguns lugares, está se recompondo. Os humanos saíram e a natureza recompondo. Eu vi agora um vídeo do meu país.
numa das praias onde tem muita pesca, né? Um porto, né? 5 dias sem pescar, né? Os pescadores não foram, todos os peixes voltaram, cheio de gaivotas, né? A natureza rapidinho se recompondo, né? Coisas impressionantes. Então, fico pensando, a espiritualidade deve ter muito calculado, é uma chamada de atenção para nós humanos repensar o que seria hoje uma guerra mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, o Vietnã foi localizado. Hoje, uma guerra mundial pega o planeta como um todo. Então, nos faz muito pensar. Às vezes são medidas preventivas. O mundo espiritual traz essas coisas, né? Medidas preventivas para que a gente repense, reflita e se foque no que realmente interessa. Pelo menos este ano, todas as nações poderosas do mundo vão investir seus recursos para recompor suas economias, recompor sua saúde. Isso vão fazer os governos, não tenho dúvidas. E ninguém vai estar pensando este ano em fazer uma guerra, que não está dando conta do país, ainda mais fazer uma guerra com outro, né? Então, talvez seja isso. Estaríamos diante de alguma eminente situação perigosa global e os bons espíritos viram, isso daqui é melhor. Deixem os humanos aí entretidos, né? Seria, né? Com essas situações e seguramos um pouquinho mais. Vamos fazer refletir. Agora, se os corações continuam duros, aí, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. E antes de passar aí, senão eu fico falando. Mas eu quero uma passagem que está no A Caminho da Luz. Olha uma passagem do Caminho da Luz. Emmanuel conta quando o mundo espiritual programou a vinda, diz Emmanuel, né, do espírito mais luminoso que pisou a Terra depois de Jesus. Okay? Jesus, o segundo, o mais luminoso da Terra depois de Jesus. Quem é? Sócrates. Sócrates está no Caminho da Luz. E programa a vinda de Sócrates para o planeta, vai ser o pai da filosofia moderna, aliás, o pai de nossa sociedade ocidental, o pensamento socrático grego, e junto com ele, quem vem? Platão, Fídias, vem Péricles, os 30 anos que Péricles governa, são o século de Péricles, não? Com 4 séculos antes de Cristo, né? Isso vai dar a base da cristandade, né? E olha o detalhe, Kardec menciona Sócrates e Platão, né? São os precursores do cristianismo, da ideia cristã, que logo a ideia cristã vamos chamar assim, a precursora, a base do pensamento espírita. Bom, e até Sócrates é um dos espíritos da codificação, né? Está na equipe da verdade. Mas vamos lá. O que diz Emmanuel? Então, o Cristo envia à Grécia Sócrates. Junto com ele outros grandes, né? Fídias, Péricles, Platão e outros. Mas os gregos, pelo seu orgulho, eles maltrataram Sócrates, debocharam de Sócrates, fizeram o que quiseram com Sócrates. Aqueles outros grandes sábios foram exilados, retirados, afastados, e a Sócrates condenaram com assassinato, que foi a cicuta, né? Ele bebeu e assassinaram. O maior sábio da humanidade foi assassinado pelo seu próprio povo. Olha, quando o Cristo e as forças da luz te dão uma coisa tão boa e você não somente não admite, sino até assassina, rejeita, aí a gente cria assim, um karma ou um débito. E isso que aconteceu com a Grécia. Perdeu a proteção divina, os espíritos retiraram essa proteção da Grécia e logo a Grécia virou escrava de Roma, né? Os gregos, com seu orgulho e seu conhecimento, agora viraram escravos dos romanos. Então, situações como essa nos deixam muito a pensar. Né? Nos deixa muito a pensar. Às vezes a espiritualidade nos traz coisas e às vezes a gente não dá o valor. Ela retira. E quando retira, aí o outro mecanismo para tirar nosso orgulho, em vez de aprender com Sócrates as noções de bondade, de imortalidade que ele trazia, não, foi por outro jeito, como escravo. Aí sim, os gregos tiveram que baixar a cabeça diante dos romanos.
Então, é isso que eu queria comentar. A espiritualidade às vezes nos traz coisas boas. Se a gente não entender ou refletir, ou jogar fora a chance, vem um remédio pior. Pronto. É o contexto do evangelho, né? A dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando estamos preparados, vem algo para tirarmos da zona de conforto e nos mostrar as coisas melhores para que a gente possa prosseguir. E antes da gente continuar, eu quero aqui mais uma vez lembrar os nossos internautas que estão acompanhando. Aqui a Luciane, que está na Inglaterra, a Nayane Mesquita, a Orlando, também a Rafaela Prado, a Irene Nucci, a Lise também. A Luciane coloca aqui, ó, um micro-organismo momentâneo para que nos reestruturéssemos. Aqui na Inglaterra, o governo está investindo mais bilhões de libras para injetar na economia do país, da população, com medida de emergência. Ou seja, tirou todo mundo da zona de conforto. Isso se chama educação. E eu acho interessante quando falamos de reflexões para a atualidade, porque o homem mais atual que nós temos no planeta hoje chama Jesus. É o mais atual. O Evangelho é o livro mais atual, mais didático e mais dinâmico. E aí a gente começa a observar que as crianças, os adolescentes, os jovens estão, de certa forma, deixados de ser evangelizados. E é isso um trabalho magnífico que você, Luiz, tem, que é a evangelização infanto-juvenil. E como tema da atualidade, eu queria que você falasse um pouquinho desta área. Por que você, o que te fez, que te despertou em observar nas crianças? Porque você tinha uma linha, como nós mostramos aqui há pouco, uma linha de livros voltado a adultos. E de repente você vem com o Evangelho, trazendo a Turma da Mônica. Até um abraço, um beijo aí para o nosso querido Maurício de Souza. Vem aí com esse Evangelho e a partir de então não para mais. Traz Hanna-Barbera e busca o Warner Bros. O que faz você, pensando na atualidade, a pensar na evangelização infantil? Daqui a pouco falamos com você, Cléber. Ok. Bom, vou direto na tua pergunta. Realmente, iniciamos com livros para adultos e houve uma virada para a área infantil. Né? Primeiro, uma experiência pessoal. Né? Quando tive a oportunidade do convívio com a minha filha, nas noites eu contava contos para ela. E com a separação, né, a gente já não teve essa proximidade. E eu fiquei pensando como seria, se ele estivesse perto de mim, como seria que eu contaria aquilo que me faz tanto bem, que é a doutrina espírita. Como faria? O que eu diria para ele? Né? Ou como compartilhar isso? Isso ficou essa lacuna, né, daquilo que já não podia fazer porque não estava próxima, mas ao mesmo tempo, né, o que falaria para ela hoje? Né? Então, isso diríamos que foi o espírito da coisa. Agora, direto na pergunta, surge a proposta com Maurício de Souza, né? Nós temos o nosso amigo Alan Mitchell, né? Que na época trabalhávamos na TVC e a gente, o Alan teve a ideia de falar entrar em contato com Maurício de Souza para que possam ser feitos vídeos, né, da Turma da Mônica para passar na TV Espírita. E eu fui pessoalmente, estava à frente da TVC, fui a São Paulo, encontrei com o Maurício, conversamos, e ele nos disse, olha, os vídeos estão com direitos com a Globo, então a gente não pode fazer, mas dá para fazer livro infantil. Falamos, já é uma coisa boa. E, infelizmente, o projeto, né, teve que dar uma pausa, uns 6, 7 anos, e novamente reativamos. E aí sim, em parceria com a editora Boa Nova, né, que entrou acreditou no projeto, juntamente com Maurício de Souza, né, quem fala aqui, seu amigo Luiz Kuhn, o Alan, conversamos e reativamos, e a peça-chave era tocar no Evangelho.
Porque o evangelho é comum a todas as religiões cristãs. O evangelho é universal. O evangelho é caridade, humildade, justiça, perdão, alegria, fé, resignação, né? E paz. Então, o evangelho é o código que Jesus traz para que qualquer um seja feliz. É o código divino para todo mundo ser feliz. Essa é a boa nova, a boa notícia, né? Qual é a boa notícia de Jesus? Que você é imortal e você tem uma coisa, um objetivo na tua vida, né? Como você é imortal, tem um objetivo. O objetivo é ser luminoso. Então, trazer o evangelho para as crianças, e ainda mais na pátria do evangelho, né? Nós estamos aqui no Brasil, onde é um celeiro, né? É um lugar fantástico, né? Que você pode falar do evangelho. Outros países nem podem falar. Então, trazer um evangelho com a turminha mais querida do Brasil, né? Que cativou 4 gerações. Nós achamos uma coisa incrível. Olha que sonho. Já são 135 mil livros vendidos somente desse do Pequeno Evangelho, né? Todos da Mônica, já estamos perto dos 400 mil. Né? Ó, esse daí já tem 135, 140 mil livros vendidos. Né? É impressionante. Né? Ó, aí está o primo André, o primeiro personagem espírita da Turma da Mônica. Né? Aí vemos a Mônica, a Cebolinha, o Cascão, né? A Magali, né? Que em época de coronavírus deve estar comendo bastante. Né? Olha que coisa. Aí temos atividades do Evangelho, né? Para as crianças brincarem. E sabe o que é legal? É que eu tenho recebido tanta resposta de tanto pai falando de que conseguiram fazer evangelho no lar com os filhos. Os meninos não faziam evangelho no lar ou não queriam fazer. Graças aos livros da Mônica, todos fazendo evangelização, muitas casas espíritas, Brasil afora, levando e tomando gosto para a OPA. E aqui temos o outro lar. Aí, estou agora no Rio de Janeiro, né? E aí nós temos a cidade espiritual aí. Olha que bacana, desenhada pela equipe do Maurício de Souza. Né? Aí as vidas passadas da Magali, porque ela comia tanto, né? Olha que fantástico mostrar a vida passada de um personagem, o querido Chico Xavier. Eu não tenho dúvidas que é o Chico que está por detrás de tudo isso. Isso é tem mão do Chico, essas coisas assim. Os trabalhos que faz nosso amigo Haroldo, por exemplo, os trabalhos que fazem outras entidades que levam a linha espírita na sua limpidez, no seu verdadeiro cunho. Porque estou vendo muito companheiro que está indo para outras áreas, que não é. E está esquecendo do foco, o Evangelho. E eu vou contar mais só a questão do Evangelho. Presta atenção. Muitos segmentos religiosos foram para o lado mais dos milagres, né? Para falar mais... Você presta atenção. Quando que a gente fala do Evangelho, nós cristãos? Jesus, quando nasceu, quando morreu. Natal e Semana Santa. Mas falamos bebecinho, fato histórico, ou quando ele morreu, foi assassinado. Mas e o que ensinou? Ao final de contas, o que interessa é o que ensinou. Não se fala. Os cristãos não sabem o que ensinou Jesus. Os cristãos sabem como nasceu, né? Os reis magos, né? O burrinho, a vaquinha, ou sabem como morreu na cruz, né? Mas não sabem o que ensinou. E nossos irmãos evangélicos têm dado um grande ênfase mais no Antigo Testamento ou em Paulo. Né? Mas e o que ensinou Jesus? Né? Nossos irmãos católicos, também o amor a Maria, que é muito importante, mas e o que ensinou Jesus? Então, aí vem os espíritas para nos resgatar novamente, dar importância do Evangelho, que ao final é o que interessa. É o manancial, é o que interessa. E às vezes vejo muitos espíritas que nós estamos saindo dessa linha, sequer lembramos do Evangelho. Alguns até já questionam. Eu já vi grupos que dizem que não, Evangelho já... são contra a evangelização, são contra fazer Evangelho no lar. Né? Contra que criança vá no centro espírita. É uma coisa que a gente precisa muito repensar. Mas, vamos por outra linha. Nós trazemos Turma da Mônica. Fantástico. Uma pessoa que não é espírita, Maurício de Souza. Maurício não é espírita, mas traz e dá o apoio. Né? Isto é fantástico.
E uma coisa que estou vendo alguns companheiros aqui falando é que o Maurício de Souza, quando era criança, né, a avó dele era espírita. A avó do Maurício de Souza era espírita e ela foi que contava as historinhas do mundo diferente, né? E por conta disso, a avó do Maurício é a personagem Dita, do Chico Bento, né? Que conta o mundo do Penadinho. Esse mundo do Penadinho é um mundo espiritual, do jeito que Maurício queria contar a morte, né? Ele aprendeu de criança algumas coisas, ele é católico, mas foi o jeito que ele transformou. E nós temos o Penadinho, né? Nós temos a Alminha, toda essa turminha que estão desencarnados, né? Olha que coisa interessante. Ele trouxe do jeito que ficou. Então, por isso que eu falo, as coisas que nós damos para as crianças, para os pequenos, né? Levando no centro espírita, isso vai ficar na alma, vai ficar lá dentro. Talvez com 16, 15, 12, cria uma revolta, não quer ir mais no centro, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente faz nosso papel. A gente dá comida espiritual também. Quando seja adulto, essa semente vai ficar, vai mudar. E esse é o trabalho que nós temos que fazer com as novas gerações. Incentivar a cultura, a leitura, a boa leitura. Também porque tem leituras ruins, mas leitura que esteja afim com a proposta do Evangelho. Então, nós temos que agradecer muito ao querido Maurício, que se cuide muito também, que não vai sair para a rua agora, né, porque aí está complicado. Mas vamos pedir muita luz para esse ser que tanta força tem nos dado, né? Temos muito que agradecer, nós brasileiros, como um todo, alfabetizou muita gente, e aí agora ajudando na alfabetização espiritual também. Olha que fantástico. A sua visita aqui na nossa região, em 2018, se eu não me engano, foi quando a gente adquiriu essas obras que estamos mostrando aqui. E eu lembro que o Clédson também estava lá, no Missionários da Luz, durante a sua exposição. E eu tenho 2 filhos, o Micael e o Miguel, de 12 e 11 anos. E o Clédson também tem 2 meninão. E no dia me chamou muita atenção, por isso que eu toquei no assunto dos livros, porque é uma reflexão belíssima da atualidade, evangelização infantil, e os meninos do Clédson ficaram eufóricos para poder se aproximar do Luiz Hu, porque na cabeça dos meus filhos, e acredito que nos dele, você é primo do Maurício de Souza. Você é co-criador da Turma da Mônica. Então a gente consegue perceber, e você foi brilhante isso na sua colocação agora há pouco, a gente consegue perceber que o evangelho tratado por esses personagens que eram parte da nossa infância uniu eu e os meus filhos. E quando você falou do Evangelho no Lar, nós não usamos esta obra para o Evangelho no Lar, usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os meus filhos lê constantemente, eles, hoje eu estou com vontade de ler de novo. E vão. E aí, Clédson, como que é na tua casa? Pois é. E foi bem interessante, né, que o Luiz falou dessas gerações novas que vão chegando com um privilégio intelectual e com um coração com muita boa vontade. E eles não aceitam mais aquele Cristo que nos era apresentado anteriormente, né? E o Espiritismo vem apresentando essa fé raciocinada. E quando você junta elementos que dialogam com eles, como os personagens, como é a Turma da Mônica, né, um diálogo fácil, de fácil entendimento e que facilite essa ligação entre nós e eles, né, isso traz um enriquecimento muito grande. Todos nós precisamos, né, no momento em que nos achamos perdidos, desorientados, de um guia. E linkando no que o Luiz falou, esse é o diferencial do Evangelho redivivo que nos traz a doutrina espírita, porque ela nos oferece um guia e um modelo a seguir, né? Não temos mais o Evangelho como referência simbólica, né? Mas como esse guia que é o caminho, que é a verdade e é a vida, né? Que nos apresenta a vida. E dentro dessas situações
em que nos leva à reflexão sobre a perda de entes queridos, né? Esse Consolador que nos apresenta a vida e nos coloca sobre uma ótica de espíritos imortais que nós somos, é extremamente consoladora. E a juventude que vai, né, caminhar, vai dar direcionamento, que vai dar continuidade na humanidade, ela precisa dessas referências, né, de guias seguros que venham a sua fé, né, de forma que elas possam compreender, porque eles são muito argumentativos agora, né? Você não convence, não é mais como antigamente. O menino fala assim, por que, pai? Você falava antigamente, porque sim, né? Hoje não. Eles têm uma capacidade de argumentação muito grande. Você tem que convencê-lo com argumentos. Então, e a doutrina espírita é riquíssima em argumentos. Por isso que ela é uma filosofia, né, embasada numa ciência que nos encaminha a uma religião. Então, é fantástico. E é de extrema importância, né, nós trazermos as crianças e os jovens e plantar essa semente, né, plantar essa semente de luz, que lá na frente, em momentos como esse, ele vai lembrar, opa, eu tenho aonde buscar. Muito bem lembrado. Bom, agradeço aí os depoimentos dos amigos. É bom saber, reconforta muito saber que outros pequenos corações têm sido tocados pelo Evangelho, né? Têm sido tocados, porque a gente não faz aquela questão de somente apontar perdão, escrever Jesus, colorir Jesus, não. É na prática, né? Então, o Cebolinha, o Cascão a turma está no mar, né? Na orla, construindo um castelo e a água entra, né? E derruba o castelo. Então, são coisas do dia a dia, são coisas práticas, né? Temos um outro livro, o Jesus no Meu Lar, né? Outra historinha, né? A Magali prefere estar com um sorvete pronta para comer e vê uma borboleta na piscina se afogando, né? E ela tem que decidir e opta para salvar a vida da borboletinha, mesmo que o sorvete derrete, né? Até que ela seque e consiga voar sozinha. Então, são situações que a gente coloca que pode acontecer, mas é aí onde está o Evangelho. É aí onde você se importa com o outro ser criado por Deus. É nesse ponto em que a gente quer abordar, né? E não somente um evangelho apenas na teoria, que evangelho é bonito, vamos colorir a palavra paz, a borboleta. Não, é na prática, é na prática. Eu tive uma experiência com uma adolescente de 15, 14 anos no Chile, que me contou o seguinte, olha que coisa interessante. A mãe, né, da jovem falou assim, olha, ela pode ir na nossa palestra, né, ela tem interesse de ir na palestra. Eu, claro, pode ir, não vejo nenhum problema, venha. Só que tem um detalhe, a menina só quer ir na palestra se tiver um celular. Ela vai, acompanha, mas vai estar com o celular. E você não vai ficar chateado? Eu falei, não, nenhum problema, pode vir com o celular. Pronto, eu fiz a palestra, e a menina o tempo todo, né? Aí, o tempo todo. Enquanto eu falava, o tempo todo. Quando terminou, né? Eu perguntei, e aí, o que você achou? E ela me disse, olha, eu pensei que ela tinha estado no WhatsApp, olhando redes sociais, né? Mas não. Toda fala que eu tinha pronunciado, ela entrava no Wikipedia, colocava e conferia, e no bloco de notas tinha colocado item por item para ver se batia as informações, né? Fazia uma pesquisa. Vocês devem lembrar que antigamente, né, quando você queria um acesso a uma informação, era na biblioteca da cidade, ou era na enciclopédia que você tinha em casa, ou era o que o professor ou o tutor falava. Você não tinha mais acesso ao conteúdo. Esta é a primeira geração que consegue ter mais acesso a conteúdo que o próprio professor. Vocês já pensaram nisso? Nunca na história da humanidade tivemos uma geração que poderia saber mais que o professor antes da aula.
antes de começar uma aula, o aluno já pode saber mais que o professor. Que fantástico! Então, é um novo modelo de educação que deve ser feito. Porque os meninos já vêm com perguntas novas. Eu viajo, muitos pequenos, falo pequenos, de 8, 10 anos, que já não são tão pequenos, mas vêm me falando assim, tio, não tem um livro aí de chakras? Um menino de 7 anos, um livro de chakras, né? Outros meninos vêm e me dizem assim, eu estou cansado, não gosto de ir mais ao centro espírita, mas por quê? A mesma coisa, a mesma coisa. E o que você gostaria de saber? Olha a informação. Eu quero saber dos exilados de Capela. Não se fala isso no centro espírita. Eu quero saber os exilados de Capela. E outro me falou, eu quero saber os suicidas no umbral. O que fazem os suicidas no umbral? São os interesses que querem saber. Eu vejo pequenininha, uma pequenininha me fala assim, tio, não tem um livro de piratas e dinossauros espíritas? Bom, piratas e dinossauros espíritas, mas é o que querem. É o que querem. Né? Livro de robots espíritas, não tem ainda livro de robots espíritas, mas vai ter. Né? Mas eu acho bacana isso. Por quê? Porque se você observa o que eles veem, você vê um Naruto, está cheio de chakras, de mantras, de jutsus, de desencarnações, reencarna. Um programa que não é espírita, dando mais informação que nós espíritas. Né? Igual a Disney. Você viu os últimos filmes da Disney? Não sei se vocês já viram Star Wars, o último Star Wars. Não, ainda não vi. Os Jedi. Os Jedi são muito médiums. Gente, os Jedi são muito médiums. Né? E eu vou falar uma coisa. Há uma previsão, depois, com calma, em outro momento, talvez a gente pode falar, né? É a preparação da humanidade do futuro. Né? Daqui uns 500 anos, 400, 500 anos, a humanidade vai estar com as faculdades psíquicas, como os Jedi estão no filme. Então, a telepatia, né? A psicometria, quando você pega um objeto, né? E consegue ver o que aconteceu, a telequinesia de mover um objeto, vocês já viram o Darth Vader, né? Que ele estica o braço, né? E o negócio, esse efeito especial, né? Ok, é a telequinesia, movimento com objeto, não é mediunidade, não é levitação mediúnica, não. É ter o pensamento movimentando um objeto, né? Fazendo que ele, né, se levante. Então, todas essas faculdades psíquicas vão ser de domínio humano. Hoje, nós temos algumas em um grau pequenininho. Às vezes, eu estou pensando em alguém e chega uma mensagem de texto, chega um WhatsApp, ou chega uma ligação. Então, eu pensei uma música, outra pessoa do lado pensou a mesma música. Né? Então, temos mini telepatias, mas as faculdades psíquicas serão de ordem global. Toda a humanidade vai entrar, todo mundo vai ter as conexões psíquicas. A nossa humanidade se prepara para isso. Né? Nós vamos entrar em momentos muito legais. Tinha tanto para te comentar aqui: a transcomunicação instrumental, o contato com os espíritos por aparelhos eletrônicos, né? O trabalho da nossa amiga Sônia Rinaldi em São Paulo é sensacional. Né? E ainda mais, contato com espíritos de outros planetas, não terrenos, extraterrenos. Né? Imagens já captadas de espíritos de outros planetas. O formato, o jeito como essas humanidades estão se aproximando da Terra. Então, nós ainda estamos um pouquinho atrasados. Né? Lembrem uma coisa: as revelações de nosso lar, do mundo espiritual, são de 1940, 70 anos, não sei, 80 anos. São antigas. E ainda hoje tem muito espírita que fica questionando. E são revelações já antigas. Gente, 70 anos atrás, né? Já foi. Tem outras informações mais atuais. Né? E eu vejo, os espíritos são muito cautos, porque se passam uma revelação nova, os próprios espíritas ficam questionando. Né? Não é assim, cadê, em que lugar está escrito, e não sei o quê. Há muita informação do mundo espiritual. Me permitam contar, meus amigos, eu tenho alguns desdobramentos. O que me trouxe o espiritismo foi os desdobramentos. Saía do corpo, via o mundo espiritual, guardo muito lembrança do que acontece do outro lado, acordo, né? E é isto, uma ponte. Quando conheci a doutrina espírita, achei fantástico, porque batia tudo, né? Algumas experiências fora do corpo batiam com o que está escrito nas obras de Chico Xavier, né? Quando, lógico, primeiro conheci Kardec, achei genial a lógica, o raciocínio do codificador.
Mas o que eu queria falar é que há muita informação do mundo espiritual que não é passado à Terra, porque ainda a humanidade não está preparada. Não estamos prontos. E ainda mais, aquilo básico, o Evangelho, está sendo esquecido. Por isso que é importante reforçar. Mas há informações novas para trazer. A humanidade está se preparando. E escutem o que eu estou falando. Podem anotar aí, está gravado. Já falei antes, mas volto a falar. Nós estamos sendo preparados esses 30 anos para finalmente o contato com o mundo espiritual, com seres de outros planetas. Nós estamos sendo preparados. Vocês vão ver filmes, seriados, avistamentos, contatos. Cada vez vai ser mais e mais forte, porque o contato final, vamos ter o contato com seres de outros mundos. Vocês observem, os 2 filmes mais vistos do planeta, Avatar e Vingadores, os 2 falam de seres de outros mundos. Vocês já perceberam isso? Nós estamos sendo preparados, a humanidade nova vem aí, os novos jovens, as novas crianças, eles vão ter essa chance. Eu fico assim, quando será o dia? Não sei quando. 2050, 2080, talvez, mas este século deve ser. Este século, estamos sendo preparados para esse contato. 2, estamos sendo preparados para a transcomunicação de uma forma nítida, limpa, para que finalmente, né, nós tenhamos acesso, assim como agora estamos tendo virtualmente. Vocês imaginam um canal onde entrasse um outro companheiro do além? Né, uma videoconferência e entrasse um companheiro desencarnado? Pô, seria legal. Maravilhoso. Não é? A gente faria as perguntas. E aí, como é que é? Tá quente? Como que tá legal? Aí entrou o Bezerra entrou online. Aí, vamos lá. Né? E aí, como tá aí? Seria genial. Né? Então, a gente está sendo preparado. Os primeiros passos com essas tecnologias aqui. Nós estamos vendo, né? Mas, em um momento, a coisa vai ficar tão sensível, né, que os espíritos poderão ir entrando, as imagens, os vídeos, as falas deles, né, e a alegria maior para nós, que estemos encarnados e ver nossos parentes, pais, avós, né, desencarnados aí. Vai ser genial. É uma maravilha. Luiz, a Luciane Brum Soares fala da Inglaterra e ela diz assim: poderiam bolar um projeto online para as crianças também. Há vários centros na Inglaterra, porém mais concentrados em Londres. E faz uma falta enorme, né, levar a evangelização às crianças, a evangelização infantil. Aproveito para externar nossa solidariedade, nossas vibrações de apoio e ao pessoal da Inglaterra, da Itália, Espanha, toda a Europa, que estão vivendo de forma mais intensa essa epidemia do coronavírus. Muito bem, Luciano. Ainda temos aqui, ó, a Rafaela Prado dizendo que aprendeu muitas coisas conosco hoje. Tem também o Dr. Luiz Carlos que diz: estamos diante de um grande produtor de livros infantis. Não tenho condições para constatar com detalhes o grande escritor que está ao vivo conosco. Aqui também, lá de Lima, no Peru, a Carluz e a Lise mandando um abraço para você, Luiz. Muito bem. A nossa Luciane aí de Inglaterra. Estamos elaborando um projeto, preste atenção, para levar o evangelho de forma massiva para as crianças em português, espanhol e inglês, 3 idiomas. Vamos fazer um material ótimo, mas ainda não posso falar porque ainda é uma surpresa. Mas saiba, é trilingüe, em 3 idiomas, para atingir os corações lá dos meninos. Não sei se vocês sabem, na Europa toda, nos Estados Unidos, a maioria são brasileiras que foram viver lá, e os filhos não falam português ou falam muito pouco português. Então precisa material em inglês. Na América Latina está começando o trabalho de evangelização, né, em espanhol, mas falta material em espanhol. Então estamos elaborando um projeto justamente trilingüe, espanhol, português e inglês. Assim a criança brasileira vai poder aprender também espanhol, além do espiritismo, o evangelho, vai aprender inglês
e também vai aprender as noções sublimes do Evangelho. Então, em breve, Luciane, se está no Facebook, pode me procurar, vamos entrar em contato aí, tá bom? Vamos ter um material trilingüe já em breve. Então, uma notícia muito boa. Que bacana mesmo. A gente, continuando aqui o nosso raciocínio, dentro desta linha da atualidade, né? E como nós já falamos, Jesus é o mais atual de todos os textos que nós temos. E esta obra, também tua, né, que eu disse que é meu livro de cabeceira, o interessante dela por exemplo, aqui nós estamos falando do Consolador. Além de estar ilustrada, ela tem depois, Clédson, exercícios. Isso aí. Exercícios para você ver se aprendeu. E é isso, essa didática, você disse que foi o primeiro livro, este? Foi. Essa didática me surpreende, porque a gente para estudar. Eu tenho um material aqui de estudo. Quando eu pego o que é Deus, eu não tenho só as questões de Kardec. Eu tenho depois uma explanação magnífica que você faz para que elucida o estudo. Então, assim, para você que está aí conosco, esta obra eu super indico. Eu acho que hoje é a Boa Nova que está comercializando, né, Luiz? Sim, a Boa Nova. E eu percebo que a fonte que nós temos nessa obra para pesquisa, para estudar, para se relocar, é muito importante. E gosto muito desse questionário. Eu uso, inclusive, para trabalhar com os jovens, para fazer a evangelização da mocidade. Porque eu já tenho as perguntas prontas. Já ajuda bastante, né? Muito Clédson. bom. Clédson, alguma consideração? Trazendo para esse tema, né, da atualidade, e como o Eudes bem disse, né, esse livro tão atual que são os evangelhos, e pelas mensagens que temos recebido, né, a todo momento pela espiritualidade, né, uma frase veio que o amparo ele é proporcional ao peso da prova, né, e quando o Luiz Hu coloca aquelas linhas de pensamento dele, né, de nós estamos passando por isso, para nos mostrar como seria ir pelo caminho, por exemplo, de uma guerra de proporção mundial, vem bem ao encontro do que o Divaldo nos trouxe ali em Curitiba, né, na Conferência Espírito do Paraná, e com a mensagem de Bezerra de Menezes, recebida por ele, né, nessa conferência, que nos traz essa clareza, essa luz. E ele nos faz um convite a todos nós espíritas, a todos nós cristãos, para não abandonar o posto em que fomos colocados, para nos reinventar, como estamos fazendo agora, com essa sala virtual, com o apoio da Rede Amiga Espírita, mas continuar divulgando a doutrina e divulgando o Evangelho, trazendo essa atualidade e esse consolo e esse caminho de esperança para quem nos possa buscar nas redes virtuais a buscar essa mensagem. E vemos muitos irmãos espíritas empenhados e utilizando essas ferramentas na divulgação da doutrina e do Evangelho. É bem isso mesmo. É uma forma dinâmica, didática, né? E que o Luiz traz com uma perfeição, uma maestria muito grande. Você disse que quando produziu essa obra, Luiz, você estava ainda no Peru. Isso. Deixa eu contar um pouquinho aí sobre o Doutrina Espírita para Principiantes. Esse daí. O que acontece? Eu comecei a estudar a doutrina espírita. No meu país, naquela época, não existia nenhum centro espírita. Olha que coisa. Não tinha um centro espírita. Um companheiro trouxe do Brasil para o Peru
o ESD, né? O estudo sistematizado, que eram volumes assim grandes, tal. E nós chamamos muitos colegas, companheiros, para fazer um curso. E o problema era de que no segundo, terceiro mês, a metade tinha ido embora. No quarto mês, quinto, né? Já só tinha 2, 3. Final do ano, 1. Aí eu disse, algo está errado. Algo está errado. Já fizemos uma nova turma, cheio, 30 pessoas. Novamente começamos. Segundo, terceiro mês, a metade foi embora. E aí, final do ano, 1. Sempre tem um, o fiel. Sempre tem um fiel. Mas pronto. Falei, algo está errado, porque a doutrina é fantástica. As pessoas vão porque têm fome de alguma coisa. Algo estamos errando. Aí que eu percebi, no Brasil funciona porque já tem pessoas que são espíritas e querem um estudo prolongado, pausado. Mas em outros lugares, as pessoas têm uma necessidade urgente, precisam de informação. Se em 2 meses não tem a informação, vão embora. É o tempo de paciência. Tem pessoa que quer saber onde está meu avô. Tem outra pessoa que quer saber se pode comunicar com alguém. Tem uma pessoa que quer saber quem foi na vida passada. Né? Tem pessoa que está com problema obsessivo e quer uma resposta, uma cura. Enfim, cada um vai com uma situação. Né? E se você conversa, as pessoas têm necessidades. Então, por isso que foi elaborado um material em 8 aulas, se você percebe, com 8 aulas, uma por semana, são 2 meses. Então, o que acontece? A pessoa vai, em 2 meses, vai ter toda a noção do espiritismo. Aí, muito bem. 2 meses, né? 8 aulas. E depois dos 2 meses, aí sim, a pessoa poderá fazer um estudo mais aprofundado. Nós montamos uma turma e nossa experiência foi muito positiva. A turma com uns 10 alunos, quando finalizaram os 2 meses, todos os 10 chegaram ao final. Aí ficamos felizes, né? 2 meses conseguimos, sucesso. Repetimos. Eu já fiz essa aula do Doutrina para Principiantes, Espírita para Principiantes, já 18, 20 vezes, né? Em espanhol, em português e tal. E repete. E eu comento, toda vez que a gente faz, a gente aprende novamente, porque a nossa visão sobre os princípios espíritas vão mudando, né? Você fica muito feliz, isso que eu acho assim, contagiado dessa felicidade, né? Porque você tem novas coisas a pensar, novos parâmetros, novas visões, né? Então, a mesma informação, só que com outras visões, isso vai ajudando muito, né? Então, essa é a sugestão desse livro, desse material. É maravilhoso mesmo. O Luiz Carlos está aqui mandando que a gente informemos, né, endossemos o livro aí, para que os companheiros aí da USE possam levar este livro para suas casas, né, espíritas, para que a gente possa ter esse dinamismo desse estudo que é extremamente atual. Todo o contexto aqui da obra é muito bem produzido, com uma linguagem muito gostosa, e a gente consegue aí, desde a mocidade até os jovens de 110, 120 anos, ficar feliz e aproveitar bastante. Também tem ali, Roxana, deve ser, ela diz que está muito contente com a sua informação, que vai levar o Evangelho também em espanhol lá para o Peru. Tem aí também o abraço, a boa noite da amiga, da irmã Miyoko, que está no Japão, e do Alexandre Lucas aqui de Fernandópolis. Então, o mundo está nos vendo, Luiz e Cledson. Que maravilha, hein? Muito felizes, e nós apenas estamos a serviço, né? Temos um material assim riquíssimo, né? E quero contagiar essa felicidade, né? Porque a doutrina espírita é fantástica, né? Cada vez que você conhece mais, né? Eu lembro de uma frase que o Raul Teixeira falou, que era assim: é como se você
estivesse frente a um gigante oceano e apenas colocou 1 ou 2 pés na orla, né, no mar. Apenas 1, 2 pés colocou. É tanta informação para receber, né, tanta coisa ainda para conhecer. É assim a doutrina espírita, né? Então, cada vez que a gente estuda, aprende mais, sabe? E descobre quanto pouco a gente conhece, e vai bebendo mais da fonte, e vai cruzando os pontos, que essas coisas mais lindas que existem, né? Informações que se pegou aqui, aí se entende, né? Por exemplo, agora estava lendo sobre Napoleão Bonaparte, né? E Napoleão tinha uma coisa dentro dele que queria restabelecer o Império Napoleônico, né? Do tamanho que foi a Roma antiga. E ele gostava muito do personagem Júlio César. Pois é, nós sabemos pelas informações do Chico Xavier que o Napoleão foi o próprio Júlio César, né? E o que o Napoleão não só isso, senão o próprio Napoleão foi também o Alexandre o Grande. Então vamos lá. Pelas revelações através do Humberto de Campos. Vejam só, Napoleão, que vinha com a tarefa de unificar a Europa para que quando o Espiritismo chegasse, rapidamente seja divulgada a doutrina espírita. Essa era a tarefa de Napoleão. Quando ele esteve encarnado como Júlio César, a tarefa era unificar também os países conhecidos, Mediterrâneo, para que o latim, o idioma latim, seja homogêneo. Quando o evangelho chegasse, rapidamente, por um único idioma, seja divulgado. Quando ele foi atrás, Alexandre o Grande, o objetivo dele, levar o pensamento grego socrático, porque o mestre de Alexandre foi Aristóteles, que foi seu mestre Platão, que foi seu mestre Sócrates. Então, segue essa linha. Então, o pensamento de Alexandre Macedônio era levar o conhecimento grego para o mundo conhecido, Pérsia, Egito, toda a região que ele conseguiu dominar. Então, veja como é. A vezes, o Cristo utiliza de alguns elementos militares, no caso, mas para um objetivo maior. Um objetivo maior. Né? Para unificar. Objetivo. Levar o conhecimento grego, que é o precursor do cristianismo. Objetivo com Júlio César. O latim, unificar a Roma, porque Roma, logo depois de Júlio César, vem o seu sobrinho, né, Augusto César, inicia um período chamado da Pax Romana, um período de paz do planeta. Aliás, depois da Pax Romana, 180 anos, e aí esteve o Evangelho, né, nós não tínhamos momento de paz até agora, né, lembrando novamente do vírus, né, porque o mundo parou, né, pelo menos de uma pausa, né, de uma pausa. E depois, com Napoleão Bonaparte, para a vinda do trabalho do codificador Kardec. Então, aos amigos que estão nos acompanhando ainda, se me permitem, posso dar umas dicas de filmes para que assistam. Agora que está todo mundo em quarentena, está em suas casas, vamos assistir filmes. Vou dar algumas dicas de filmes que acho que valeriam a pena para refletir. Um filme que eu acho que vale a pena, todos. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Né? A obra mestra do Victor Hugo, Os Miseráveis, está no Netflix. Vocês podem assistir no Netflix. Está a versão que é cantada, né, musical, mas é bonita, vale a pena ver. Para vocês observarem, Victor Hugo, que era um grande escritor da França, o mestre, foi espírita. Aliás, até o Givaldo tem um livro psicografado por Victor Hugo, mas ele foi espírita e ele consegue colocar de uma forma de história como um homem criminoso se transforma em um ser luminoso. Olha que coisa linda! Em uma forma histórica, como uma pessoa pode ser tocada no coração e se transformar em um ser de luz, em uma existência. Essa beleza que Victor Hugo consegue colocar, né? Um criminoso tornando-se uma pessoa de luz. Segunda dica de filme, Kardec. Gente, a espírita que ainda não viu o filme de Kardec, pelo amor de Deus. Vamos ver todo mundo o filme de Kardec, que já viu, veja de novo, né? E tem na Netflix. Hã?
E tem na Netflix. Tem na Netflix, ainda tem, ainda tem. Vamos lá. Tem outro filme que eu acho que ainda não está na Netflix, mas se encontrar por algum lugar, não sei, que é Quatro Vidas de um Cachorro. Foi a versão brasileira, né? De um cachorrinho que reencarna 4 vezes. A história é muito linda, nos faz refletir também de como a reencarnação funciona, né? É lógico que tem umas coisinhas, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha nesse filme, né? Não sei se está passando aí, entre outros. E eu dei uma sapiadinha, está tendo o filme das Mães do Chico Xavier na Netflix, está aí, das Mães do Chico Xavier, né? E o Da Vida Continua, A Vida também Continua. na Netflix brasileira. Então, já tem coisinha para fazer aí, olhar aí os filmes, muita coisa boa, educativa, né? E os documentários que também tem. Enfim, vamos aproveitar esses dias que estamos em casa, porque já temos que trabalhar, não tem jeito, né? A coisa tem que funcionar de novo. Mas, enquanto isso, vamos refletir e curtir com a família filmes que nos trazem luz, espiritualidade. E, como não, ler também os livrinhos da Mônica. Vamos reler de novo os livrinhos da Mônica. Cascão, Cebolinha. E na hora que cansar da Mônica, viu? vai pro Scooby-Doo. Tomando banho, lavando as mãos com o Cascão, né? Tem jeito. Bem, conseguiram dar banho no Cascão. Pois é. Né? Eu vi uma amiga que diz que comprou comida para 15 dias e no primeiro comeu tudo. Essa é da Magali, essa é a turma da Magali. Essa é. Luiz, para a gente poder finalizar esses comentários em cima dessas obras infantis, né, voltada à evangelização infantil, é magnífico esse trabalho que você fez de buscar na Warner, na Hanna-Barbera, direitos autorais, né, de personagens que fizeram parte da nossa infância. Por exemplo, hoje nós estamos tendo o Scooby-Doo do meu tempo e o Scooby-Doo do tempo dos meus filhos. São filmes, em desenhos, mas... E temos o Scooby-Doo lá em Whitesville, através do Luiz. Você lembrou muito bem, o Scooby-Doo... Agora vai sair o filme, né? Vai sair o filme novo do Scooby-Doo. Verdade. Esse livro tem uma coisa especial. Nós lançamos o livro aqui no Brasil, sabe onde? Na Mansão do Caminho, com o Divaldo Franco. Porque o Divaldo nos fez uma revelação. O Divaldo nos contou que o Scooby-Doo era o desenho animado preferido dele. Ele gostava de ver muito Scooby-Doo. Eu falei, sério, Divaldo? Porque eu falei, Divaldo, não acredito você assistindo o Scooby-Doo. E ele me disse naquela oportunidade, né? Ontem eu estava assistindo na TV a cabo. Não, isso eu não vou acreditar. Ontem eu estava passando, eu gosto do Scooby-Doo. Porque veja só, Scooby-Doo trata de casas mal assombradas, fantasmas, né? Ele vai investigar isto. É lógico que tem aquela coisa que é fiel, não é? Mas já traz a informação, né? Então, nós fizemos essa primeira história, né? Scooby-Doo na casa das irmãs Fox, né? Que foram a Hydesville, né? E aí as pancadas, batidas e tal. E ficou muito divertido, né? A história. Tem os barulhos, o salsicha, né? E você lê as falas, né? E você lembra, né? Das falas, né? Como é? Salsicha, né? Então, você lembra dos personagens que mexeram conosco, né? Aquele outro do Flintstones também, dos Jetsons também, é muito, muito bacana, né? Então, conseguir trazer isso, né? É a forma de falar para as novas gerações. E outras coisas que virão. Então, vamos aguardar as surpresas, coisas que virão. Né? Dos Flintstones abençoada. Os Flintstones e os Jetsons me chamam muita atenção porque eu lembro de um desenho dos estúdios que eles se encontravam, que os Jetsons iam para o passado ou os Flintstones para o futuro, alguma coisa assim. Então nós sabemos que é do mesmo estúdio, é da mesma linha, e de repente tem lá um livro espírita com esse personagem. E aí os meus filhos, quando viram, o que é isso? Eu não conheço. Aí eu fui no YouTube para eles assistir os Flintstones e os Jetsons.
para poder entender o livro. Então é muito atual esses personagens, né? E trazido desta forma que você está colocando, através dos livros, principalmente para evangelização infantil, trabalhar algo que vai realmente prender a criança, isso é magnífico. Sim, Cletson, desculpa aí, quase corto. Não, pode continuar. É magnífico, meus meninos adoram, né? E é uma forma de facilitar, né, o diálogo da evangelização infantil nas casas, né, com as crianças, né, através de personagens que elas reconheçam e que elas possam falar, é da época dos meus pais, né? E aí a gente vem e mostra para eles como era o desenho antigamente, e você tem essa aproximação, né? Isso que o Wilton falou aquela hora, essa aproximação dos pais também com as crianças, discutindo ali a doutrina espírita, porque você traz os personagens que aproximam, mas o centro, né, a mensagem é a da doutrina espírita. Isso é uma maravilha. Você sabe, o que eu acho interessante é eu conseguir tocar no desenho e dizer: esse é a Velma, esse é o Salsicha, porque eu conheço. Sabe o que eu vi? É mais os pais se empolgando com o livro que os filhos. Pois é. Eu já vi um casal que foi lá e para meu filho, cadê o filho? Eu falei, não, tá grávida aqui de 1 mês. Poxa, 2 meses de gravidez já queria. É para o pai mesmo, né? E curte muito, isso é bacana, né? Essa aproximação, e lógico, Turma da Mônica, agora temos o Chico Bento também, e outros, estamos elaborando. A Turma Jovem, já temos um livrinho com a Turma da Mônica Jovem, né? Porque os meninos estão crescendo, né? Então, adaptado justo para a Turma Jovem. Muita coisa vai vir aí, e estamos torcendo. Eu, muito otimista, espero não somente o Brasil, o mundo todo entre em outra fase. Ainda temos uns anos difíceis, sabe que o mundo ainda precisa segurar as pontas e não fazer uma guerra mundial, tá? Eu fico olhando, às vezes até uma crise econômica global é preferível que uma guerra mundial, né? Senão o Cristo não teria soltado isso, né? Eles sabem melhor o que estão fazendo, né? Depois de que você recomendo a Caminho da Luz também, né? Depois que você conhece como os espíritos agem, interagem. Eu lembro, tem uma pessoa aqui da Inglaterra, né? Tem uma passagem do Caminho da Luz, vou falar rapidinho, que me chama Pode ficar à vontade. É quando Emmanuel conta que nós estamos no século de ouro espanhol, né? 1600, 1700. A Espanha era a potência do planeta, né? Tinha a famosa Armada Invencível, 100 navios poderosíssimos. Na época era o máximo. Não tinha exército no mundo que enfrentasse a Espanha. Ninguém. E então, os espanhóis decidiram ir à Inglaterra, ao litoral inglês, dar a volta na ilha e bombardear todos os portos, matando as populações locais. Olha a barbárie que estava já planejado. O mundo espiritual, observando que a Espanha saiu do controle, né? Uma coisa é levar o cristianismo às Américas, uma coisa. Outra coisa é sair bombardeando a todo lado. Como isso não estava previsto, e ainda fala Emmanuel, que as populações ribeirinhas, ou populações dos portos ingleses, não mereciam passar por essa situação. E os navios se aproximando até a Inglaterra. Então, o Cristo e as forças de luz vão fazer um planejamento. Quando os ingleses vão se defender, eles estão fugindo, né? Porque a Armada Invisível está seguindo. Então, eles provocam uns ventos. Olha o mundo espiritual interagindo. Uns ventos. Aí os ingleses disparam a um navio e o fogo consome todos os outros barcos e a Armada Invencível fica vencida. Então, a Espanha perde seu poder e a Inglaterra começa a sua nova etapa, porque os ingleses começaram a ir para todo o mundo e você observa onde a Inglaterra pisou, o lugar progrediu. África do Sul, né, Nova Zelândia, Austrália, né, e até os pontinhos onde estiveram, Hong Kong, né, Estados Unidos, Canadá, onde a Inglaterra tocou, o negócio deu certo. Então, mas
nisso que eu queria falar. Eu queria falar de como a espiritualidade, diante de um povo que estava precisando ajuda, protegeu, mesmo movimentando ventos, movimentando coisas. Se esta epidemia que estamos vivendo agora, né, os forças da luz estão permitindo que aconteça, né, há um propósito maior. Então, nós espíritas, de jeito nenhum, perder a fé, a esperança, está tudo no comando, está tudo no controle, né? É um bem maior que está sendo previsto. E a gente tem que aprender com essa lição. Agora, se a gente não aprender, aí a espiritualidade solta, tira a proteção, vamos chamar assim, retira a proteção e a gente vivencia o que tem que viver. Mas é sempre isso, a confiança nos seres espirituais de acima, que às vezes nós refletimos e damos uma pausa. É isso aí. Aqui nos nossos internautas, o Flávio, eu acredito que ele está em Paris, ele diz que é uma oportunidade de conhecimento nesse espaço curto de tempo, elogiando o canal, né, aí a Rede Amigo Espírita. E ele diz, Luiz, que lá o Arco de Triunfo em Paris está estampada a imagem de Napoleão transvestido de imperador, atualmente. Opa! Aí o interessante em Paris, se você observa a era napoleônica, né, 1800 a 1815, né, até Waterloo, esses 15 anos, Napoleão colocou todo o jeito romano na França, o estilo neoclássico. Então, Paris tem essa cara meio romana em alguns lugares, né? O Arco do Triunfo, né? O obelisco que trouxe do Egito. Toda vez Napoleão tem um queda pelo Egito, é impressionante, né? Quando era Júlio César, foi detrás de Cleópatra. Quando foi Napoleão, se foi para Egito, né? Quando era Alexandre, foi para Egito. Ele gosta do Egito. Alguma coisa tem com o Egito. Mas é interessante, né? Porque Napoleão, né, dá essa cara romana, e ele tinha admiração por Júlio César, que era ele, né? Olha que coisa, ele tinha admiração por ele na vida passada, né? Mas isso é a beleza da doutrina espírita, que nos faz encontrar os nexos. Quando um imperador romano reencarnou, o maior, né, novamente chega na Terra, e, olha que tinha passado a Revolução Francesa, ele constitui um império do jeito que ele tinha. Isso é a reencarnação. Isso é a reencarnação na prática. Quantas atitudes nossas hoje não é originário lá de trás, né? Aquela coisa. Por que vocês estão vinculados com a doutrina espírita? Ou estiveram na cristandade, de algum jeito. Eu vejo algumas muito espírita, muita mulher freira. O que tem de freira no movimento espírita é impressionante. Padres, né, monges, né? E tem também, do outro lado, aqueles que atrapalharam a cristandade. Olha, quem atrapalhou o cristianismo, quem atrapalhou os bons líderes, geralmente reencarna como médium e tem que fazer muita cura, tem que devolver uma mediunidade assim gravíssima para devolver. Não estou falando do caso do Chico, não. Estou falando daqueles médios que vêm com aquela mediunidade que tem que devolver. Sua mediunidade é muito forte, humana. E grande número de espíritas, aliás, temos duas falanges, né? Os que são vinculados com Paulo, né? Que são mais da área de conhecimento, pesquisa, estudo, né? Paulo, os paulistas, aí vai Emmanuel, aí vai os da linha do Chico, e tem os outros com Francisco, os que têm uma linha mais religiosa, que gostam mais de ação solidária, né? Com Joana, né? Que foi clara. Então, tem os franciscanos, né? Que João Evangelista, e tem os paulistas, né? Tem os dois grandes núcleos, né? Que congregam, e as pessoas naturalmente se afinizam com um outro. Quando entram na fileira espírita, naturalmente vão para uma linha mais solidária, ou vão para uma linha mais de estudo, enfim. Mas são as duas falanges espirituais que estão aí para essa etapa nova da cristandade que a gente está vivenciando. Muito bem. Clebson? Eu estou aqui com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade que essa sala na Rede Amigo Espírita nos dá, né? Como diz nosso amigo Flávio, aprendemos muito aqui, nós todos, com o nosso companheiro, nosso amigo Coração Eudes, com o Luiz Ru,
Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando, né? Esse formato de diálogo eu acho que é maravilhoso, porque as coisas vão vindo, a gente vai trazendo, né? Foi uma oportunidade muito gostosa de conhecer um pouco mais das obras do Luiz, né? E ter uma aula de história sobre a luz da doutrina espírita. E atual. E atual, é isso daí. Então, esse é uma maravilha. E é isso que o Luiz falou mesmo, né? Pra gente não perder a confiança jamais. E não se deixar levar por essas discussões mais rasas, né? Que às vezes a gente acaba enveredando, né? Que só nos perturbam a mente e o coração, né? Só nos inquietam. Então, para focar na mensagem do Cristo, né? Que Ele é o nosso direcionamento. Questões de saúde, questões políticas, todas essas questões da manifestação humana aqui, que faz parte dessa encarnação, elas são passageiras, né? Nós vamos passar, o nosso corpo vai passar por aqui. Mas a gente não pode perder de vista, né, o foco, né, o alvo. Porque senão a gente fica perdido, mesmo com todo esse manancial de conhecimento que nos traz a doutrina espírita, a gente acaba se perdendo, né, e se enveredando por esses caminhos. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né, e a oportunidade que os benfeitores, que a espiritualidade maior está nos dando, como nos diz o Luiz Hu, ela precisa ser agarrada com toda a força para a gente ressignificar, né, a nossa vida e realmente avaliar quais são os valores, né, que nós estamos dando, o que é mais importante para nós, né? Isso aí é maravilhoso nesse momento. Verdade. Antes da gente ir para as considerações finais, eu tenho mais só uma curiosidade agora, Luiz. Eu ouvi dizer que foi o Maurício que desenhou, é verdade? Na verdade é a equipe, né? Vamos falar. São 120 ilustradores. A equipe do Maurício de Souza são 600 funcionários, né? Eles têm uma área enorme, uma área para televisão, outro para games, outro para brinquedos, para alimentação, para livros. É um monstro editorial, não só editorial, né? Então, o projeto, né, ter o Chico Xavier tão bonitinho, olha o Chico, o Chico é bom demais, né? E ainda mais, né? Esse livrinho tem uma peculiaridade, porque quando eu cheguei no Brasil, o Chico ainda estava encarnado e eu morava na Bahia e os amigos falavam, vamos lá para Uberaba conhecer o Chico, e falava, eu vou na outra caravana, né? Aí passava outro mês, outra caravana, vamos para Uberaba, eu vou na próxima. E aí Chico desencarnou, não conheci o Chico Xavier encarnado, né? Hoje a gente lamenta, mas detalhe foi que para produzir esse livro, né, do Chico Xavier, viajei 4 vezes a Uberaba, estive com o Eurípides, o filho do Chico Xavier, né, a cabeleireiro, as pessoas do centro que foram próximas do Chico. A gente levou um gravador e começamos a gravar as histórias do Chico Xavier, contadas por quem viveu com ele. E nós coletamos muita história que nem são conhecidas. Fomos anotando e selecionamos as que, ao nosso parecer, eram as 25 melhores. Algumas são conhecidas, como o avião, né? O Andar de Medo de Avião, né? Do Chico Xavier, ou o Chico com Emmanuel, que se encontra. Aí, se você pode mostrar, Eudes, a imagem onde tem o Emmanuel, né? Olha que coisa, a equipe do Maurício, né? Desenhando o Emmanuel, um espírito, né? Mas nós coletamos as melhores histórias. Olha aí, na cachoeira, exatamente. Olha que bacana, a Turma da Mônica, Emmanuel e Chico Xavier. É fantástico isso, né? E então, selecionamos as historinhas, né? E muitas delas as traduzimos, né? As replicamos e transformamos, né, nesse livro que conta os ensinamentos do Chico Xavier. E eu vou contar um. Não sei como estamos no horário, já está por finalizar. Pode ficar à vontade. Só para contar uma história que me contaram a mim do Chico Xavier, né? Do gatinho do Chico Xavier. Olha aí a Turma da Mônica, penadinho, né? Que bacana. Olha a historinha que me contaram do gatinho do Chico Xavier.
me falaram que Chico tinha um gatinho chamado Pancho. Olha o nome do gatinho, Pancho, que em espanhol seria Francisco, né? Pancho. Ok. Então, o que acontece? O gatinho do Chico, ele ficava, quando o Chico psicografava, né, até a madrugada, o gatinho subia pela mesa, e Chico psicografando, né, vinha pela mesa e começava a mordiscar a mão do Chico Xavier enquanto psicografava. Olha, imagina se isso acontece no teu centro, Cledson. Médium psicografando e o gato sobe e começa a mordiscar a mão do Chico Xavier. Aí o pessoal falou, mas esse gato, este gato que trouxeram atrapalhando o Chico Xavier, está psicografando o gato, mordiscando aí na mão, né, do espírito. Né? Bom, do espírito não, do Chico. Então, o que acontece? Aí, quando o Chico voltava, né, falava, não, pessoal, calma, não maltratem o gatinho. Olhem a visão do Chico Xavier, isso é sensacional. O Chico falava, na verdade, o que acontece? O gatinho, ele está enxergando os amigos espirituais se aproximarem, os amigos luminosos, né? E os amigos espirituais se aproximam porque já está na hora, né? Chico tinha trabalhado, estava trabalhando até demais. Então, o gatinho, ao observar os guias espirituais, ele subia na mesa, mordiscava a mão do Chico, e o gatinho queria dizer, Chico, para, você não é uma máquina, Chico, você tem que parar, dar um descanso no teu corpo, que às vezes nós também trabalhamos muito. Então, o gatinho, com seu carinho, queria dizer isso. Para, Chico, dá uma pausa. Teu corpo precisa de descanso. Então, Chico disse, na verdade, não é o gatinho que é chato, atrapalhado, é o carinho do bichinho por mim. Olha a visão dele. É o carinho do gatinho por mim que me está cuidando para que dê uma pausa. Já está bom da psicografia, né? Então, essa visão do médium Chico Xavier, impressionante. Carinho pelos animais também que ele tinha, né? E aí, lógico, no livro, transformamos essa história em uma metáfora com a Magali e o gatinho Mingau, né? Para contar um pouquinho, né? Está por aí, por algum lugar. Mas então, é isso que eu queria comentar. Então, são os ensinamentos do Chico transformados, né, com a Turma da Mônica, e ficou fantástico. Aí, ó, Mingau. Mingau. Mas muito bom. Muito eu tô achando que o Eudes curte mais a Turma da Mônica que os filhos. Então. É bem isso aí mesmo. Luiz, Cledson, nós estamos aqui chegando ao final deste nosso momento de reflexão. E eu quero aí deixar o tempo para vocês fazerem as suas considerações. Cledson, por favor. Agradecendo aí a todos que nos acompanharam, né? Um abraço a todos que deixaram seus comentários e que nos assistiram. Nessa oportunidade de estar aqui batendo papo com as pessoas tão queridas, né? E aprendendo muito. E para que nós, né, sigamos firmes, confiando nesse propósito maior que a espiritualidade tem. E como a gente falava do amparo, né, que o amparo é proporcional ao peso da prova, e eu queria terminar com um versinho que me chegou no dia de hoje, que ele sempre manda assim, um recadinho de incentivo para a gente, né, para a gente não se perder nos pensamentos mais nuviados, né, mais obscuros. E aí esse versinho fala assim: desanuviemos o coração, exercitando o servir, trabalhando o perdão, projetando no porvir paz e compreensão, apurando o sentir a caminho da iluminação. Um beijo no coração do Luiz Ru, né? E um abraço para o nosso irmão Eudes, né? Que estamos sempre aqui juntos, e que possamos ter mais oportunidades como essa. E uma gratidão imensa ao Zé Aparecido e aos amigos da Rede Amigo Espírita por essa oportunidade. Luiz, suas considerações, meu irmão? Muito bem.
aos amigos espíritas que nos estão assistindo, né? Parafraseando Chico Xavier, tudo passa na vida, tudo passa, o bom, o ruim, tudo passa. Não se desesperem, o Cristo está no comando, estamos no barco levado por ele. Já passamos aqui Inquisição, pestes, cruzadas, guerras, conflitos, e ele continua no comando, nos levando. É o mestre, ele é o nosso ponto máximo. Então, nós confiamos na espiritualidade maior, sabe o que faz, né? Façamos a nossa parte e aproveitemos esses instantes. Leia aquele livro que estava escondido aí na prateleira, porque tem muito espírita, compra livro, não lê, está na hora de ler. Aproveita agora, vai, pega esse livro e começa a ler, né? Começa a falar com tua família, né? A situação de morte não existe, é só um passo de um lugar para outro, né? Então não temos por que ter medo, desespero, é difícil, é complicado, sim, mas a gente tem aquela certeza, somos imortais, olha que coisa bacana temos, a gente não tem medo da morte, somos imortais, e ademais não só imortais, somos eternos, somos para sempre. Quantas epidemias, quantas coisas já passamos, né? Quantos corpos vamos usar, quantos corpos já utilizamos. Então, meus amigos, é muita fé na espiritualidade, tudo é planejado, né? Algo estão nos querendo ensinar, e mais ainda, aproveitar esses momentos, né? Pegar os livros, as obras, colocar as coisas em dia, é um momento para aproveitar nós mesmos, né? Nos escutar, ver aquilo que estávamos errando, aquilo que precisamos acertar, quando a vida retome seu rumo, voltar com toda a força, toda a luz. Há muita gente precisando, né? A palavra amiga, companheiros. É um momento que estamos com a família, com os filhos. Você está com os filhos aí, família, todo mundo. Vamos aproveitar isso, né? Trocar algumas ideias no almoço, falar as coisas bonitas, né? Um momento de repensar. E também fazer muita oração pelos nossos líderes, né? Pelos nossos líderes. São bombardeados direto, são bombardeados. Oh, almas, como sofrem, né? Tanto pensamento negativo são jogados para eles. A espiritualidade faz milagres para segurar eles. Então vamos orar um pouquinho. Gostemos ou não gostemos, vamos orar, né? Até pelos que não gostamos. Porque a espiritualidade precisa deles. Ao final de contas, foram eleitos, né? Nós precisamos orar para eles, para que tomem boas decisões, pelo bem maior, que sejam bem inspirados, né? Que não mais conflitos, né? Então, é um momento para nós espíritas exercer a nossa fé mesmo, né? Uma fé raciocinada que temos. Então, sabemos que tudo obedece a um porquê. Está tudo num cronograma maior. E ainda mais com a esperança de que esses 30 anos, que começamos agora, 2020 a 2050, depois, em outro momento, vamos falar da transição planetária, tá? Vamos sim. Toda uma pesquisa sobre o trabalho de mano, né? Estamos entrando nos últimos 30 anos da transição. Últimos 30 anos. Por isso estão todos esses movimentos. E vai ter mais. Daqui a 2, 3 anos vocês vão ver este vídeo gravado. Vai ter mais coisa, porque a Terra precisa dessa limpeza. Estamos em um momento já de entrar em regeneração. Começo de regeneração, é claro, né? 28 mil anos de regeneração vai começar. Novos espíritos reencarnando, espíritos de outros planetas. Aquilo que o Divaldo fala, que às vezes algumas pessoas assim, será? O que o Divaldo disse, ele tem uma mediunidade impressionante. Nós não estamos prestando atenção. O Chico no Pinga Fogo, você escuta as palavrinhas. Ele está falando seres de outros planetas vindo à Terra, né? A humanidade lá fora, de Marte, de outros lugares, Júpiter, todos estão esperando a que a Terra finalmente mereça o mínimo para finalmente entrar em contato conosco, né? Espíritos de outros planetas já aparecendo em sonhos. Olha, eu tenho viajado vários lugares no Brasil e fora. Muita gente me falou, olha, pela primeira vez neste ano, 2019, 20, começamos a receber mensagens no centro espírita de seres de outro planeta. E eu não sei a quem conto isso, porque as pessoas vão falar que estou louco. Só que muita gente séria já me falou isso em vários lugares do Brasil, recebendo mensagens psicografadas de seres não terrenos. E se vocês leem o livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado pelo Divaldo, aí é contado que já os espíritos de Alcione chegaram desde os anos 70, 80, estão aqui na psicosfera do planeta e há pouco tempo começaram a se aproximar das casas espíritas e já começaram a se misturar espiritualmente.
muita mensagem psicografada não é mídia terrestre. Então, há muita coisa acontecendo no plano invisível. Estão fazendo uma limpeza. Novas gerações chegando, alimentação nova. Pensem bem, tudo que destruímos da natureza, tudo isso é por conta de uma má alimentação, maus hábitos que temos, né? Se a gente tivesse bons hábitos, tivéssemos uma mente saudável, pautada no Evangelho, uma vida física, psicológica, emocional, confiável, pode vir 1000 vírus, nosso sistema imunológico está bom, não nos pega. Então, há muita coisa para refletir. Daí que vem o Evangelho, que é uma excelente vacina. Uma excelente vacina. Você é evangelizado, você ama, você ajuda, você colabora, teu coração está forte, tua fé está alta, né? Eu vejo os nossos irmãos evangélicos, a fé que eles têm é impressionante. E outros também, de outros segmentos, é impressionante a fé. Às vezes nos falta um pouquinho mais disso. Então, observar bem e ter essa confiança. Isso vai passar, vamos sair à frente, vai melhorar o mundo. Vamos torcer para que o mundo melhore, é claro, né? Mas, finalmente, sim ou sim, a primavera, que a regeneração vai chegar e o mundo vai começar a sorrir. Quanto ser luminoso vai reencarnar. Então, meu amigo, confiança, mundo melhor, bem aí, já passamos escravidão. Estava pensando, passamos é uma coisa que achei incrível, canibalismo, já passamos canibalismo e outras coisas. Sacrifícios humanos, olha, nós fazíamos sacrifícios humanos há 500 anos, éramos terríveis, já passamos. Agora vamos passar outras etapas, a humanidade vai ser mais solidária. Tudo isso é para nos ensinar. E mais ainda, muito otimismo, porque vamos ter finalmente contato com seres mais luminosos. Muito bem, muita luz, muita sorte e Deus conosco. Magnífico, magnífico, magnífico. A gente só tem que agradecer ao Luiz, ao Cledson e a todos que participaram conosco aqui pelo chat, aqui ó, a Irlã parabenizando aí o trabalho, a Rafaela, entrou aí o Flávio agora, falando que a palestra foi boa, espero que convide mais vezes o irmão Luiz, está convidado, que sabe o caminho da evolução das crianças do futuro da humanidade. Sabe, Luiz, quando você falou do mundo de transição, já está convidado, viu? Nós vamos se organizar para um futuro bem próximo, nós estamos em quarentena mesmo, temos um pouquinho de tempo, vamos aproveitar para estudar e dividir o que a gente consegue com o povo. E a vocês que nos acompanharam pela Rede Amigo Espírita, um beijo no coração, obrigado, que Jesus abençoe a todos, tenham uma excelente fim de noite e até uma outra oportunidade. Beijo, Luiz, beijo, Cledson.